Agora sim, meus irmãos, nós queremos pedir as nossas sinceras desculpas, porque tivemos uma falha técnica. Nós queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham nesse preciso momento, porque vamos pôr o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, que trata da descida do Espírito Santo. E, meus irmãos, o Pentecoste é o cumprimento profético e escatológico. Veja o que ele nos ensina. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Meus amados, o Pentecostes é para dizer que é o cumprimento de Joel. Por quê? A profecia de Joel. Pedro, em seu sermão, imediatamente após o evento daquele dia tão importante, cita Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, como a principal profecia cumprida naquele momento. E a teologia reformada entende que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, como diz Joel. E isso significa que a era messiânica, a última era, os últimos dias foram inaugurados, ou foram inauguradas. Por isso é que é importante saber que nós, quando estamos a pregar que estamos nos últimos dias, os últimos dias não começaram no nosso tempo, começaram com a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, só vão terminar com a sua segunda vinda. Não é um derramamento exclusivo para profetas naquele dia ou reis, mas é para toda a carne, ou seja, para o povo de Deus em geral, incluindo homens e mulheres, jovens e velhos. Isto está na profecia, meus irmãos. Neste dia começa a inauguração da nova aliança. Por quê? Porque o Pentecostes é o selo da nova aliança, profetizado em Jeremias, capítulo 31, Ezequiel 36. Porque a promessa de Deus de pôr a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, como diz Jeremias, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Quem pregou isso é o profeta Ezequiel, e temos a concretização desse derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso marca uma nova mudança radical da lei externa para uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Nesse dia nós temos a consumação da promessa de Cristo. E Jesus, em vida, na vida terrena, ele sempre acautelou os seus discípulos, os seus seguidores. Quando ele diz, Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos. Isso podemos encontrar no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 16 a 17. E Atos 1, 4, 5 a 8. O Pentecostes é o cumprimento dessa promessa, capacitando-os para a missão. Aqui vamos ver a natureza do dom de línguas. Vejam o que aconteceu. Os versículos de 6 a 8. E quando este som se espalhou, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam
e se admiravam dizendo, porventura não são Galileu todos estes que estão falando? Aqui é já um termo pejorativo de que é possível que pescadores que vêm da Galileia possam falar outras línguas? Deus, quando tem um propósito com a sua igreja, ele não olha para o status social, mas sim pela sua missão, levantando homens para pregar a boa nova da salvação. E eles, como é possível, estamos a ouvir na nossa própria língua, aquela língua que nós nascemos. E a teologia reformada enfatiza que as outras línguas aqui, meus irmãos, eram idiomas humanos reais e compreensíveis. Não eram alaridos ou línguas que eles falavam e outros não entendiam. Não, os outros compreendiam. Por isso o texto é explícito a afirmar que os ouvintes de diversas nações ouviram os discípulos falar na sua própria língua. Isso contrasta com certas interpretações que veem as línguas como uma fala estática ininteligível. Aqui vemos também a superação que aconteceu no Antigo Testamento, aquela confusão da Torre de Babel, como dizem os grandes teólogos, que veem o Pentecostes como uma reversão simbólica da confusão de línguas em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, na Torre de Babel. Por quê? Porque ali a humanidade foi dispersa pela divisão de língua devido à sua rebeldia e o orgulho. Já no Pentecostes, Deus, em sua graça, une a humanidade, ou aqueles que creem, através da mensagem do Evangelho, que é compreendida em diversas línguas pelo poder do Espírito Santo. Neste dia, meus irmãos, nós temos o propósito evangelístico e missionário. Porque o versículo 11 diz que os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O propósito primário do dom de línguas no Pentecostes, meus irmãos, foi a proclamação do Evangelho para um público internacional que vieram em diversas regiões para celebrarem o Pentecostes. O Espírito, então, ali capacitou os apóstolos a pregarem as grandezas de Deus de forma imediata e compreensível a pessoas de diferentes origens linguísticas. E isso vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Encontra o seu primeiro grande cumprimento aqui. O Pentecoste é o início da capacitação para a missão global da igreja. Quais são as aplicações que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, de forma rápida? Aqui vemos a supremacia da palavra e o papel do Espírito Santo. Porque o Pentecoste nos lembra que a pregação do Evangelho, capacitada pelo Espírito Santo, é o meio ordenado por Deus para a salvação. Não basta apenas a palavra, é preciso que o Espírito Santo vivifique os nossos corações. Pastores, membros, pregadores devem orar fervorosamente pela capacitação do Espírito Santo para pregar a palavra clara e o poder. A igreja deve depender do Espírito para que a palavra de Deus produza fé e arrependimento, não o pragmatismo que nós observamos em muitas igrejas. Aqui nós estamos a ver também a natureza missionária da igreja, meus irmãos. Desde o seu início, meus irmãos, desde o seu início, o seu nascimento, a igreja é uma comunidade missionária.
O Espírito Santo foi derramado para, meus irmãos, para equipar os crentes para levar o Evangelho a todas as nações. A igreja deve buscar a unidade em Cristo, celebrando a diversidade de dons e culturas, mas mantendo a pureza da doutrina. O Espírito Santo é o agente da unidade e da comunhão entre os cristãos. Cada crente é chamado a viver cheio do Espírito Santo, o que implica submissão à vontade de Deus, obediência à palavra e o uso dos dons espirituais para a edificação da igreja. O dom de línguas em Atos 2, sendo para fins evangelísticos, nos desafia a buscar formas de comunicar o Evangelho de maneira eficaz e contextualizada, superando barreiras lingüísticas e culturais. Em boa manifestação específica de línguas, como idiomas compreensíveis, possa não ser a norma hoje, a necessidade de comunicar as grandezas de Deus de forma inteligível permanece fundamental. Por isso, meus irmãos, devemos ser gratos pelos dons que Deus concede e não exigir manifestações específicas. A prioridade é sempre o amor e a edificação da igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios, capítulo 13 até capítulo 14. O foco não é a experiência subjetiva, mas a obra objetiva de Deus, através do Espírito, para a glória de Cristo. Em suma, meus irmãos, devemos enfatizar a obra soberana de Deus, através do Espírito Santo, para estabelecer e capacitar sua igreja para a missão global, culminando na glorificação de Cristo e na expansão do reino através da pregação do Evangelho compreensivo para todas as pessoas. Esperamos que Deus continue sempre a nos abençoar e tenhamos um domingo abençoado de Pentecostes para todos os cristãos. Amém.